Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me ouve, que seja bom. Esse vai ser mais um estudo de número 190 da Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos falar sobre as curas, é o item 31 da Gênesis. Esse item está no capítulo 16, 14, desculpa, o capítulo 14, cujo título é Os Fluidos, está na segunda parte da Gênesis relativa aos milagres. Esse capítulo foi dividido em duas partes, a natureza e as propriedades dos fluidos, e agora estamos na segunda parte, explicação de alguns fatos reputados aos fluidos, aos fenômenos, né? Fenômenos que podem ser explicados pela ação dos fluidos. E como eu já disse, nós vamos ler hoje e fazer comentários do item 31, relativo a curas. Kardec começa dizendo, no item 31, como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Então aqui, fazendo uma pausa, ele está nos reportando a algo que já foi visto, que é a questão do fluido universal, ou fluido cósmico universal. Então, só para lembrar vocês, esse estudo do fluido cósmico universal foi feito lá no capítulo 11, 11º, titulado Gênesis Espiritual. Só para relembrar aqueles que não viram, aqueles que esqueceram, sempre é bom relembrar. Já no livro dos Espíritos, há uma pergunta cuja resposta que os Espíritos dão nos permite concluir que há uma tríade universal: Deus, o Criador, a inteligência suprema, e duas substâncias ou duas coisas, né? Que deriva, que foi criada por Deus, que é o Espírito, no seu aspecto imaterial, filhos do Criador, uma inteligência secundária e também o fluido cósmico, que é o princípio material. Então, nós temos Deus, a inteligência suprema, o Criador, e o princípio inteligente, que é o Espírito, e o princípio material, que é o fluido cósmico universal. E na interação entre o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, nós vamos ter a evolução. Então, o que faz a ligação entre o princípio inteligente e o princípio material? O que nós chamamos de fluido vital. Assim é que agora a gente pode entender o que Kardec está dizendo. A gente já viu, a gente já entendeu o que é o fluido universal. E esse fluido cósmico universal é o elemento primitivo tanto do corpo carnal quanto do perispírito. Eu trouxe uma imagem aí para vocês, quem puder ver, né, que o espírito, que é a essência, o princípio inteligente, não tem matéria, é imaterial. Agora, já perispírito e corpo físico são matérias, só que matérias em densidades diferentes. É isso que nós estudamos. E aí ele vai continuar que esse elemento primitivo, esse fluido cósmico universal, que compõe tanto o corpo carnal quanto o perispírito, como é que eles diferem? Os quais são simples transformações dele, ou seja, corpo físico e perispírito são transformações do fluido cósmico universal em densidades diferentes. Pela identidade, então, da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, agora que nós entendemos que perispírito e corpo físico têm a mesma natureza, são formados do mesmo princípio, só com densidades diferentes, nós podemos concluir daí que existe interação, troca energéticas entre esses dois corpos. Então, um influi no outro e vice-versa. E aqui, no caso, Kardec está nos alertando que
o perispírito pode fornecer princípios reparadores para o corpo físico, que vai ser inclusive o princípio da cura do corpo físico, dita milagrosa. Buscando uma fundamentação nas outras obras da codificação, já no Livro dos Espíritos, lá na questão 64, Kardec pergunta aos espíritos: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. A tríade universal, que está lá na questão 27, né? Aí ele continua: o princípio vital será um terceiro? Qual é a resposta dos espíritos? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Qual a resposta dos espíritos, então? Que o princípio vital não é um elemento primitivo ou à parte, mas uma transformação, ele também, do fluido cósmico universal. E como eu comentei com vocês anteriormente, o princípio vital é justamente o que faz a ligação, o que permite a ligação. Vou voltar na imagem para vocês. A ligação do espírito, a interação do espírito do princípio inteligente com o princípio material e permitindo assim a evolução do princípio inteligente de simples e ignorante para complexo e sapiente, interagindo com o princípio material. Então, o espírito se modifica, ou seja, evolui, atuando no princípio material. E a matéria se modifica pela ação do espírito. Então, existe aí essa seta dupla, porque interação mútua, interdependência. Continuando, o item 31, vai dizer Kardec: o espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Bom, então a gente já viu que o corpo físico e perispírito têm a mesma natureza, só densidades diferentes. Então, estando encarnado ou desencarnado, esse perispírito ele pode trocar energias, passar energias ou, como diz Kardec, infiltrar energias próprias num corpo que esteja deteriorado, que vai ser o princípio da cura. Então, o corpo físico deteriorado pode ser modificado pela ação de uma energia, que é esse fluido. Por quê? Porque a substância do envoltório fluídico do perispírito pode penetrar o corpo e curá-lo. Aí ele conclui: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, como a cura do físico, de um órgão físico, se dá? Um processo fluídico em que há uma troca de moléculas, ou seja, uma molécula que não está funcionando direito, né, não está funcionando corretamente, ela pode ser fluidicamente substituída por outra que age mais em consonância com a saúde, com o corpo. Então, é troca de moléculas, e troca de moléculas é o quê? Troca energética. Eu trouxe para vocês aí uma imagem do filme Nosso Lar, onde as moléculas deterioradas do perispírito do André Luiz estão passando por um tratamento magnético pelo enfermeiro Lísias. Então, lá em Nosso Lar, é relatado que isso é possível no corpo perispirítico, no caso, no Nosso Lar, né? Em que moléculas doentes, malsãs, são permutadas, são trocadas pela ação magnética por moléculas saudáveis, sãs. Eu trouxe um exemplo na obra subsidiária, nos livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, em que
essas trocas, essa revitalização do corpo físico é relatada lá na obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nós vamos ter o acompanhamento nesse livro de 5 desencarnes, 5 companheiros. Então, a equipe que André Luiz está auxiliando, Jerônimo é o mentor dessa equipe, vem a crosta para trabalhar o desencarne de 5 companheiros. Porém, a irmã Albina, que é uma viúva presbiteriana, ela tem o seu desencarne adiado, por motivos que aqui eu não vou relatar, mas quem leu a obra sabe disso, e quem não leu, convido para a leitura, muito gratificante. Aqui me interessa exemplificar aquilo que nós estamos discutindo, então eu trouxe um trechinho da fala de Jerônimo. Então havia, houve uma deliberação sobre o adiamento do desencarne da irmã Albina. A irmã Albina já estava assim, com o corpo bastante deteriorado, ela ia ter um aneurisma, esse seria o motivo do seu desencarne, por falência mesmo de certos órgãos. Ela já estava com dificuldade respiratória, o coração já quase parando, né, assim, com bastante dificuldade para trabalhar. E aí, nesse ponto, chega a equipe espiritual, liderada por Jerônimo e acompanhada por André Luiz, e eu vou ler o trecho para vocês entenderem o que eu estou falando dos fluidos, das energias. Começou Jerônimo, aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Então foi um caso, tá vendo, de cura, entre aspas, pelo menos por alguns meses. Por quê? Porque os órgãos deteriorados foram revitalizados pelas trocas energéticas, pelo passe, pelo tratamento aí que o espírito de Jerônimo forneceu ao corpo físico de Albina. Continuando a leitura do item 31, Kardec vai dizer que o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, a capacidade de cura, esse poder curativo, está diretamente relacionado com a pureza da substância. Então, quanto mais avançado, evoluído o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, tanto maior o seu poder curativo. É claro, fazendo um parênteses aqui, dependendo da vontade, do merecimento daquele que está sendo o candidato à cura. Porque como Jesus já disse, a tua fé o curou, né? Então não era ele que fazia, mas o magnetismo de Jesus, já falando dele, já falando de Jesus, eu trouxe como exemplo dessa troca energética, daquilo que ele falou, quando no episódio que ele estava em meio à multidão e a mulher que sofria há 12 anos de um fluxo sanguíneo bastante intenso, hemorrágico, ela com muita fé toca as vestes de Jesus, acreditando que assim ela seria curada. Jesus, no meio da multidão, pergunta aos apóstolos: quem é que me tocou? Bom, Pedro responde assim para ele: mestre, você está no meio da multidão, mas você pergunta quem tocou, né? Ele devia estar sendo esbarrado por um monte de gente, mas ele está falando de outra coisa, tanto que ele complementa: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Que essa virtude é exatamente essa emissão fluídica de que estamos falando nesse item 31. Então, Jesus, conscientemente, por poder da sua vontade ou não, como é no caso da mulher hemorrágica, porque ele não sabia, foi
ele não teve consciência disso, ela é que atraiu, vamos dizer assim, o poder magnético dele, podia fazer isso, consciente ou inconsciente. E aí ele pergunta, e quando ele pergunta mais uma vez, ela aparece e diz que foi ela, e ela conta o problema. No final, aí ele coloca a vontade dele, ele diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então teve duas fases, uma que ela traiu, ela melhorou, porém quando ele teve a vontade, o poder da vontade, aí sim ela foi curada definitivamente. Jesus poderia fazer curas instantâneas pelo poder fluídico dele. Por quê? Porque a substância que ele inoculava era de extrema pureza. Continuemos a leitura, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então é bem isso que estávamos falando. Os trabalhos de passe na casa espírita têm a ver com essa emissão fluídica. Os passes na casa espírita, eles são ditos mistos, né? Porque ele tem o trabalho dos encarnados, o fluido vital, mas com a ação também dos espíritos desencarnados, mentores do trabalho. E por fim, a última parte do item 31, vai vir agora uma observação importante, que essa troca fluídica, até agora nós falamos de cura, ou seja, trocas que propiciam bem-estar, a saúde, a harmonia. Mas aí no final Kardec vai dizer, depende ainda esse poder de penetração das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja ele homem ou espírito, ou seja, encarnado ou desencarnado. Então, tem vários fatores que vão influenciar para a cura acontecer. E aqui, Kardec não está falando, como eu abri um parênteses anteriormente, ainda do merecimento. Ele está olhando só para o poder magnético, para a capacidade daquele que deseja a cura, né? Aquele que emite os fluidos. Então, como anteriormente, depende da pureza da substância, depende da energia da vontade e depende também das intenções. E aí, no final, ele fala que os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas, ou seja, aquilo que seria um medicamento pode se tornar um veneno. Aquilo que poderia curar, propiciar saúde, pode causar doença, pode causar inclusive desencarne em casos de obsessões muito graves. Um exemplo disso nós temos lá no livro Libertação, ainda da Lavra, né, de Chico Xavier e André Luiz, o caso da Margarida, encarnada, cujos espíritos de uma cidade umbralina, chefiados por Gregório, desejavam o desencarne, desejavam que ela voltasse para lá, para aquela cidade umbralina. Então, são mandados espíritos que vão inoculando fluidos, substâncias, para que o corpo dela enfraqueça. Então, o contrário também pode acontecer. As substâncias, elas podem propiciar harmonia e saúde, ou elas podem desarmonizar o corpo físico, a depender das intenções daquele que faz a infusão magnética, né? Infiltra os fluidos num corpo físico. Bom, era isso. Em resumo, hoje nós falamos no item 31, estudamos junto com Kardec, essa questão para entender qual é a razão, o fenômeno que acontece num processo de cura. Então, uma cura, muitas vezes dita como milagrosa, ela na verdade é
uma transfusão energética em que moléculas doentes são substituídas por moléculas mais saudáveis. E isso continua, aqui Kardec não falou, mas eu continuo insistindo, a depender do merecimento do encarnado. Agradeço a atenção, até a próxima!